Eu vou te ensinar a usar o ArchiCAD com 2 ou mais telas. E sim, isso não é tão óbvio quanto deveria ou poderia ser, mas pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar todas as técnicas que eu conheço e que eu uso no meu dia a dia de trabalho para trabalhar com mais de uma tela usando o ArchiCAD. Mas se você ainda não me conhece, eu me chamo Matheus Leone, eu sou sócio e instrutor da Curva, que é uma escola de tecnologia e arquitetura, e eu tô aqui para te ajudar a ter muito mais produtividade e destaque profissional na arquitetura usando as ferramentas certas. Então, vamos aprender como usar 2 telas no ArchiCAD. Eu já tô aqui na frente do computador e aqui a gente já encontra um primeiro problema e uma primeira coisa que a gente tem que saber antes de efetivamente entender como a gente pode trabalhar com 2 telas, que são os tamanhos e onde suas telas estão localizadas. Aqui atrás de mim eu tenho 2 monitores que eu costumo trabalhar e a questão principal aqui é a seguinte: eu tenho monitores que têm tamanhos diferentes. O primeiro monitor é um pouco maior e o segundo monitor que está aqui atrás ele é um pouco menor. Mas eles não são só diferentes em tamanho físico da tela, mas eles têm diferença em tamanhos de pixels. Esse monitor maior é uma tela 4K, enquanto que o monitor menor que está aqui é um monitor 1080p, um monitor Full HD. E isso pode ser um problema que pode vir a impedir que a gente trabalhe com ArchiCAD em 2 telas com algumas técnicas diferentes. Mas calma, eu vou mostrar como a gente pode trabalhar em ambas as situações, quando a gente tem 2 monitores que têm o mesmo tamanho e a mesma quantidade de pixels, ou quando a gente tem monitores que têm tamanhos muito diferentes, sejam tamanhos físicos ou tamanhos de pixel. No caso, os meus são diferentes nesses 2 aspectos. Então a forma como eu pessoalmente trabalho e que vai funcionar para monitores que têm tamanhos diferentes, sejam físicos ou com pixels diferentes, é simplesmente pegar as janelas que eu costumo deixar habilitado no ArchiCAD e arrastar para um segundo monitor. Então aqui, por exemplo, eu tenho a janela de operações de elementos sólidos que eu costumo usar, que eu joguei ele para o lado. Eu posso desconectar o meu menu navegador ou organizador aqui do lado e trazê-lo para o meu segundo monitor. E eu posso habilitar várias dessas janelas aqui no menu de janelas, paletas, e habilitar todas as coisas que eu costumo utilizar e já deixá-las ligadas e colocá-las em um segundo monitor. Como aqui no caso, a janela de renovações, que eu gosto de deixar ligada, mas que costuma ocupar um espaço meio chato na tela quando eu estou trabalhando com um monitor. Mas agora eu tenho uma boa área de trabalho livre, com todas as informações e ferramentas que eu preciso usar, ocupando o espaço somente do meu segundo monitor. Agora, tem uma questão. O ArchiCAD me permite visualizar mais de um desenho ao mesmo tempo, como, por exemplo, um corte e uma planta, ou uma planta e um 3D. E muitas pessoas querem tentar colocar uma planta e um 3D em janelas separadas. E é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas, principalmente para mim que tem monitores de tamanhos diferentes. E isso para mim não funcionaria. Isso só vai funcionar se você tiver monitores que têm o mesmo tamanho e a mesma quantidade de pixels. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender como funciona isso é o seguinte: se eu estou em um desenho do ArchiCAD, aqui eu tenho alguns ícones que se assemelham a esses ícones daqui do Windows, mas eles são referentes a essas janelas daqui do ArchiCAD. E eu posso, por exemplo, deixar uma janela em formato de janela e não em tela cheia, e eu consigo organizá-la para visualizar mais de um desenho ao mesmo tempo. Então aqui eu estou visualizando, por exemplo, uma planta e também um 3D. Qual que é o problema disso? O ArchiCAD não me permite pegar uma dessas janelas e arrastar para o meu segundo monitor. Se eu tentar fazer isso, eu não consigo, ele nunca chega lá. Você vai ver que eu só consigo ter essas janelas dispostas nesse ambiente da minha área de trabalho, que está dentro de um monitor. Então, se eu quisesse ter 2 janelas simultâneas, só que uma nesse monitor e outra neste outro monitor, eu preciso primeiro pegar a minha janela do ArchiCAD e eu preciso fazer com que ela esteja própria, passando de um monitor para o outro. Eu preciso esticá-la dessa forma aqui. O que faz com que as coisas comecem a ficar um pouco esquisitas. Porque se você prestar atenção, como os meus monitores têm tamanhos diferentes, por mais que nesse monitor daqui essa janela esteja ocupando a tela inteira, e eu posso até fechar essas janelas aqui que eu não estava usando, e aqui ela está num tamanho razoavelmente ok, aqui ela está num tamanho ridículo, ela está ocupando metade da minha tela só. Por quê? Porque esse monitor é 1080p, enquanto esse monitor é 4K. Se eu tiver 2 monitores que têm a mesma quantidade de pixels, as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido. Eu, inclusive, vou fazer esse ajuste aqui agora no Windows para a gente ver no que isso resultaria. Então, eu vou trocar a resolução do meu monitor, que está como 4K, para uma resolução
de 1080p. E agora, com isso feito, eu consigo esticar essa tela com um pouquinho mais de conforto entre os meus dois monitores. Uma outra coisa muito importante é, nas configurações do Windows, eu preciso me certificar que as minhas duas telas estão alinhadas. Então eu preciso deixá-las assim, vou aplicar essas configurações, vou voltar aqui e agora sim, olha, eu efetivamente consigo ter essas duas telas e consigo ter aqui, por exemplo, o meu 3D, enquanto que aqui eu tenho a minha planta. Mas, de novo, como eu estou trabalhando com telas que têm tamanhos diferentes, a resolução das coisas fica um pouco esquisita e eu, particularmente, acho isso muito estranho de ver, me dá um pouco de nervoso e eu não gosto. Mas se eu tivesse dois monitores iguais, talvez essa seja uma coisa até ok de se fazer, mas, de qualquer forma, não é minha técnica preferida. Eu prefiro visualizar sempre um desenho por vez, sem ter nenhuma janela flutuando aqui, e somente colocar as ferramentas que eu mais uso no meu segundo monitor. Se você gostou desse vídeo, você provavelmente gosta de trabalhar com uma ou mais telas, gosta do seu setup, então talvez você goste de um vídeo em que eu fiz onde eu faço um review desse meu monitor 4K que você viu ao longo desse vídeo. Se você se interessar por ele, eu vou deixar o link para você assistir mais aqui. Tchau, tchau!